Fala galera, está começando o programa Bola em Jogo e hoje o destaque não poderia ser diferente. A seleção brasileira que carimbou seu passaporte para a Copa do Mundo no jogo contra o Paraguai ontem à noite. E também tem o Super Mundial e amanhã tem Campeonato Brasileiro. O Vasco entra em campo e todas as notícias do Mundial é com ele, Vitinho Marechal. Então, não perca tempo, chega mais, sabe por quê? Tá aí o que você queria, Bola em Jogo começando agora. Fala galera, começando o Bola em Jogo, mas antes de qualquer coisa, antes de darmos prosseguimento nas notícias, eu já peço a vocês, senta o dedo no like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos e ative o sininho, é muito importante. A cada vídeo novo, a cada live nova, vocês serão notificados. E vamos começar a falar da seleção brasileira que venceu o Paraguai por 1-0 e carimbou seu passaporte para a próxima Copa do Mundo. A seleção brasileira é a única seleção que participou de todas as Copas, mas não é daquela forma que falaram ontem, que a seleção apresentou um futebol exuberante, que foi uma aula tática dentro de campo. Longe disso, conforme eu falei, é muito cedo para tecer críticas ao Ancelotti, que está começando um trabalho agora, mas também é muito cedo para falar que a seleção melhorou, que apresentou um futebol maravilhoso. Muito longe disso, foi um jogo muito pobre, tecnicamente, taticamente. A gente vai destacar sim, não faltou esforços, a seleção correu muito dentro de campo, o destaque foi o Matheus Cunha, foi muito bem, né? O pós-perda da seleção melhorou, o Brasil perdia a bola, conseguia rapidamente anular as ações do Paraguai, mas tá devendo muito ainda para as críticas, assim, conforme o jornalismo funciona, né? Elas vão lá, botam a seleção no céu, mas para botar lá no inferno, abre aspas, é um pulinho. Então o Brasil não está bem, não apresentou um bom futebol ontem, muito longe disso. E aí eu vejo os youtubers, eu vejo os amigos jornalistas aí falando que o Brasil onde estava essa seleção? Gente, é a mesma seleção. O futebol não mudou nada. Absolutamente nada, tá? Não vi esse futebol exuberante todo que a grande mídia está falando, principalmente a mídia 011, falando que o Brasil apresentou um futebol de grande categoria, relembrou os velhos tempos da seleção brasileira. Muito longe disso, gente. Acho que não faltou empenho, acho que nessa questão aí eu não tenho o que falar. A seleção brasileira correu bastante, foi uma seleção que se esforçou bastante dentro de campo. O Paraguai já vinha há bastante tempo invicto aí, né? Desde a chegada do seu novo treinador. Porém, está muito longe de ser aquela seleção que vai brigar, né? Frente a frente com a Espanha, a França, a Alemanha, entre as grandes seleções da Europa que nós sabemos que vão vir para brigar pelo título do Mundial. E eu vou trazer para vocês agora a classificação das eliminatórias sul-americanas, onde o Brasil carimbou seu passaporte. Primeiro lugar, a Argentina. Segundo, o Equador. Terceiro, o Brasil. Quarto, Uruguai. Quinto, Paraguai. Sexto, Colômbia. Sétimo, Venezuela. Oitavo, Bolívia. Nono, Peru. E Chile está em último lugar. Então, né? Então, galera, é o seguinte, muita calma nessa hora pra gente tanto elogiar quanto para criticar. Eu acho que falta muita coisa ainda pra gente melhorar no aspecto técnico, tático. O Ancelotti acabou de chegar, então precisamos melhorar muito ainda, tá? E os resultados, conforme eu falei pra vocês, foram o seguinte: Equador 0, Peru 0, Brasil ganhou de 1-0 do Paraguai, a Argentina empatou com a Colômbia em 1-1,
o gol de Almada, que está muito bem, né? O Uruguai venceu a Venezuela por 2-0, Bolívia venceu o Chile por 2-0. E aí, precisamos agora o quê? Já fazer a preparação para a Copa de 2026. Precisamos de uma renovação e estruturar o futebol brasileiro, principalmente estruturar os homens de preto lá de cima da CBF. A gente tem que aguardar para ver qual é o real motivo de tudo que está acontecendo, tá? É claro que não é só questão campo e bola que eu falo dentro das 4 linhas, precisa melhorar muito na parte administrativa da CBF e isso aí requer tempo. Vou trazer para vocês agora a entrevista do Carlos Ancelotti, que foi o aniversariante do dia e recebeu várias homenagens lá no Itaquerão. Vem de lá, Ancelotti! Sí, obviamente es un trabajo distinto, pero yo creo que tenemos la calidad de los futbolistas que es muy buena, entonces también si no hay mucho tiempo para trabajar, hay la posibilidad de mejorar, obviamente, porque la calidad que tenemos es muy alta y estoy cierto que a nivel ofensivo vamos a mejorar, también porque hoy faltaba un jugador muy importante que era Rafinha, que vuelve. Agora, a Drogaria Mais Maricá também é parceira da TV Missão Cidades. Vem! Drogaria Mais Maricá. Aqui você encontra os melhores preços, atendimento, variedade e também fazemos entregas em domicílio. Estamos localizados na rua Luiz Fernando dos Santos Caetano, em frente à garagem da aviação Nossa Senhora do Amparo. Atendemos no telefone e WhatsApp 988240661 e 998756554. Drogaria Mais Maricá. Drogaria Mais Maricá. Mais qualidade de vida você encontra aqui. Isso aí, o Carlos Ancelotti, que foi aniversariante no dia de ontem, conforme eu falei, recebeu várias homenagens, passamos a limpo aí a seleção brasileira, e agora o Vitinho Marechal vem aí para falar do Super Mundial, Flamengo, Botafogo, Fluminense, vai falar do Vasco também, o Vasco que vai jogar amanhã contra o São Paulo, o Vasco que precisa reforçar a sua equipe, não pode fazer mais apostas, né? O Vasco tem que trazer jogadores que venham realmente para resolver a questão dentro de campo do Vasco da Gama, então precisa muito desses 3 pontos contra o São Paulo. Então, vem de lá, Vitinho Marechal, com as notícias dos clubes do Rio de Janeiro. Fala, GG, meu irmão, do R21, parceiro, passando aí para bater um papo com você, dentro da nossa parceria aí. Eu vou analisar os times da seguinte forma, os times que estão indo aí pro Mundial, e logicamente vou falar um pouquinho também do Vasco da Gama. São os 4 cariocas que eu faço, né? Então eu digo assim, Botafogo, vou começar pelo meu Botafogo, porque eu estou acompanhando bastante aí as contratações. Acho que o Botafogo errou a mão, GG, lá atrás no Campeonato Brasileiro, nas contratações, na reposição, né? Saiu alguns jogadores cascudos, que a gente fala, experientes, e trouxe muitos jovens. Então, quando o Botafogo ainda estava naquela pedalada com o Renato Paiva, errando a capacidade tática, botava os garotos, não conseguia encorpar o jogo, e o Botafogo perdia a partida, não fazia um jogo bom, perdia de 1-0, enfim. O Botafogo não se ajustava e a torcida começou a cobrar. Eu digo que hoje gostei das contratações. Arthur Cabral é um cara do perfil que o Renato Paiva gosta, um atacante fixo. Ele quis fazer isso com o Igor Jesus, mas o Igor Jesus não é esse jogador. Ele é um cara mais de movimentação, sair da área, fazer a tabela com os meias, e realmente ajudou muito o Botafogo. O Botafogo estreia no domingo, né, contra o Seattle, né, no grupo B. Depois o PSG é o jogo mais esperado na quinta-feira, dia 19, né, é o campeão da América contra o campeão da Europa. Então é um peso enorme, né, uma diferença, né, estrutura de jogador, mas tudo é vale. É 11 contra 11 que eu falo. Futebol é ser mimimi, né, meu pé me dói. E segunda-feira pega o Atlético de Madrid. É o grupo mais difícil
da competição. Mas vamos entender assim que é a visibilidade, o Botafogo precisa se estruturar para as Copas quando retornar os mata-mata das oitavas. E o Fluminense, né? Eu normalmente não vi nenhuma contratação de peso, parece estar tentando acertar com o Soteldo, acho que já acertou, já está nos Estados Unidos. O Fluminense é muito deficiente na parte defensiva, vai pegar um time muito perigoso, que é o Borussia, cara, time alemão, tem muita força vertical de jogo, então o Fluminense vai ser empurrado muito para trás. Então isso é uma dificuldade que o Fluminense vai ter. Mas é um grupo um pouco mais fácil. No sábado já vai pegar o Dai, né? Que é um time asiático, e depois um time africano, que é o Mohamed Sandal. Então, não sei o que a gente pode esperar do Fluminense, porque eu não vi nenhuma contratação, nenhuma movimentação de peso. Teve um zum de CR7 de Neymar. Porra, é longe, né? Pelo patamar financeiro que o Fluminense tem, a visibilidade, eu acho que está longe. Ele escolheria um Flamengo, outro time até internacional. É difícil para o Neymar, porque ele não estava, né, não está ainda na sua pedalada, né, de um excelente jogador fazendo bons jogos pelo Santos. Então cria realmente uma dificuldade. E o seu Mengão, né, eu digo assim que chegou jogadores de peso, né, eu acho que vai fechar com a Arrascaeta, está jogando no Dinamo de Moscou, e trouxe agora o Jorginho do Arsenal, isso vai ajudar muito, mas tem que sair jogador, né, cara? Acho que já deu pro Cebolinha, já deu pro Chuck, já deu pro Bruno Henrique, os caras meteram uma cadeira cativa ali. Acho que o Flamengo precisa fazer uma renovação com mais capacidade, tá chegando a galera da base, o Felipe Luiz está dando essa oportunidade, coisa que o Flamengo não fazia há muito tempo, vendia e trazia medalhão. Eu acho que o Flamengo tem essa identidade do jogador formado em casa, né? Então eu acho que está ficando bacana. O Wallace Ian, né? Muito bom jogador. Tem outros jogadores que estão subindo aí. Por acaso, esse garoto da seleção que foi destaque, o Alex era jogador do Flamengo, foi dispensado. A gente não consegue entender. O Mengão, né, tem uma estreia na segunda-feira pelo grupo D contra o Esperance, né? E depois pega o Chelsea, né, que é o jogo mais esperado aí na sexta-feira. A gente vai estar junto com isso aí, GG. A gente juntinho, fazendo as nossas lives aí. E na terça-feira pega o Los Angeles, que eu pensei que fosse até jogar contra o América, que no jogo que eu vi até onde eu consegui ver, que era tarde, né? Eu achei que o América fosse vencer. Mas depois deu Los Angeles, é um time de força, é um time de marcação. Então eu acho que o Flamengo, com essas movimentações, tirar o Gerson, acho que a meiuca ali vai ficar muito boa. Jorginho, De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta. Vai qualificar muito. Eu acho que o Felipe pensa no Flamengo jogando por dentro. O jogo de transição com Cebolinha, Chuck, Bruno Henrique, o Flamengo perde muito. O Flamengo não tem essa identidade. O Flamengo é pisar na bola, tocar e usar a sua qualidade. E o Vasco, né, cara? Vamos dar essa passada no Vasco aí. Tá nesse silêncio, não tem muita novidade. Vamos ver, tem um jogo quinta-feira contra São Paulo, dia 12, né? É antes do Mundial aí. Vamos ver o que a gente pode enxergar numa melhora do jogo do Vasco. Diniz pode estar dando já a sua cara autoral, lá o seu trato autoral, mas o Vasco precisa de mais jogadores. Está embolado a situação do Vasco financeira para poder capacitar o time. Vamos ver. É isso aí que eu queria falar com você, GG. Rumo ao Mundial, conto com você para a gente fazer nossas lives aí de parceria. Valeu? Forte abraço, irmão. Boa semana. É isso aí, galera. Nesse momento está acontecendo o Aeroflá. E falar do Flamengo, eu vou trazer a notícia para vocês. Gerson não faz mais parte do elenco do Flamengo após o Mundial. Vamos ver se ele vai jogar o Mundial ainda, porque pela entrevista que nós acompanhamos do presidente do Flamengo, BAP, ele não está nada satisfeito com a conduta e a forma que foi resolvida essa questão do Gerson e o Zenit. A Aeroflá pegando fogo, tem alguns torcedores protestando contra o Gerson e nós vamos ver. Assim, eu falando assim, né, analisando, não sei se seria uma boa o Gerson jogar esse Mundial pela forma que foi conduzida essa negociação. Sabemos que jogador profissional, nenhum jogador joga pelo amor à camisa, mas a questão é a forma que foi conduzida. Nós sabemos como é o Marcão, o pai do Gerson, é um cara muito controverso, né? Teve alguns empates com a diretoria. Então essa forma que foi conduzida, a saída do Gerson saindo, né, pelas portas do fundo do Flamengo não foi muito legal, não. Então galera, trouxemos todas as informações aqui para vocês, né? Seleção brasileira, Super Mundial, Vasco da Gama que joga amanhã. Vamos fazer ampla cobertura desse Super Mundial. Vai ter pessoas da nossa equipe lá no Mundial. Eu não vou estar, eu tenho que ser sincero, eu aqui não vou vender notícias para vocês, não vou falar em verdade para vocês, mas vai ter sim pessoas da nossa equipe que vai estar
nos ajudando aqui, pessoas de outras equipes que vão trazer notícias pra gente, vão trazer flashes direto do Mundial. Isso é muito importante, essas parcerias aí que nós estamos firmando. Infelizmente, conforme eu falei, não vou estar lá, queria muito estar lá, mas quem sabe numa próxima. Galera, muito obrigado, deixa o like de vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe os conteúdos e se inscreva também na TV Missão Cidades, no canal R21, no canal Onda Rubro Negra, também no Instagram, Onda Rubro Negra _oficial, TV Missão Cidades, canal R21 _oficial, também tem o canal do Vitinho Marechal aí, canal _442 e Marechal Glorioso. Galera, forte abraço, que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês e pode contar sempre comigo, que esse apresentador aqui vai estar sempre trazendo as notícias direto ao ponto. Então, bola em jogo! Notícias direto ao ponto. Forte abraço e tchau, até a próxima!